Boa noite, pessoal. Boa noite ou boa tarde, né? Aqui tem sol ainda. Então, hoje, terça-feira, a primeira live que eu tô fazendo exclusivamente com conteúdo para advogados. Bom, e essa live eu vou dividir em 6 partes, tá? A primeira, o que tá me motivando a fazer essa live, essas lives de terça, tá? Uma breve apresentação minha para vocês me conhecerem, enfim, né? Para terem ideia de quem é que está falando com vocês, né? E eu vou falar depois sobre o que é a estruturação de negócios, né? E como que o advogado, a quarta questão, então, como o advogado se prepara para atuar na área de direito empresarial focado em estruturação de negócios para micro e pequenas empresas, né? Como precificar esse trabalho. E por último, quais são os pilares para a gente, né, fazer a prospecção e aumentar os nossos clientes? Porque afinal, né, não adianta a gente ter todos esses conhecimentos e a gente não saber como que a gente anuncia esse nosso trabalho, como que a gente chega até o cliente que precisa do serviço que a gente está oferecendo, enfim, tá? Então eu vou dividir essa live em seis tópicos, digamos assim. E o primeiro deles é por que eu estou fazendo essa live, né? Enfim, primeiramente porque direito empresarial para mim é o que me move, é o que me faz ser advogada, estudar direito, enfim, é o que me move, é o que eu gosto de fazer. E como que eu cheguei nessa conclusão e nessa certeza tão grande sobre atuar em direito empresarial focado em micro e pequenas empresas? Bom, eu sou advogada há aproximadamente quase 13 anos, tá? E dentro dessa minha jornada aí, eu construí esse conhecimento e construí essa certeza também. E como que começou isso? Bom, eu comecei advogando para uma multinacional, para uma grande empresa, tá? Eu comecei conhecendo estruturas de negócio muito grandes, estruturas de negócio muito bem muito bem organizadas, muito bem setorizadas dentro da empresa. E nessa minha jornada de advogar para grandes empresas, né, eu percebi que a efetividade do trabalho não era tão grande quanto eu achava que o meu trabalho tinha valor dentro daquela empresa. Então, eu passei a analisar a questão de aplicar esses conhecimentos, essa minha experiência, essa minha prática de direito empresarial em pequenas estruturas, né? Em micro e pequenas empresas e fazer elas crescerem a partir dessa ideia de setores dentro da empresa, de uma organização, de uma estrutura, né, de uma setorização de tarefas, de a construção de rotinas dentro da empresa. Enfim, né, eu passei a analisar o direito empresarial de uma grande empresa, porém focado numa pequena empresa. E isso tem dado muito certo, né? Então, e aí quando a gente analisa, né, quantas empresas hoje existem no Brasil, são quase 20 milhões. E desse número de empresas, 99% são micro e pequenas empresas. Então, nós temos aí quase 20 milhões de clientes, digamos assim, para atender. E a gente percebe também que são essas empresas, são essas pessoas, são esses empreendedores que movem o país, que movem a nossa economia. Mais de 50% dos trabalhos assalariados hoje, eles vêm de micro e pequenas empresas. Então, é um nicho de mercado sedento por organização, porque por mais que tenha, né, essa quantidade toda de empreendedores no Brasil, mais de 30 mil empresas fecham por ano, empresas jovens com menos de 3 anos de existência, elas acabam fechando porque não tem uma estrutura, uma organização, uma gestão para longo prazo. Os empreendedores eles não conseguem se estruturar para que as suas empresas durem, para que as suas empresas tenham longevidade, né? Os seus negócios não conseguem durar. E nós, advogados, né, especializados em direito empresarial,
nós somos os grandes profissionais aí que podem contribuir para que esses empresários, para que essa estrutura social, que eu diria, né, essa construção social, ela dê certo. Então, a minha motivação maior para falar de direito empresarial, sobre micro e pequenas empresas, né, aplicado a micro e pequenas empresas, e em especial fazer essas lives e trocar essas ideias e construir esse conhecimento junto com outros advogados, né, é o que mais nós vamos difundir, né, esse trabalho, essa forma de atuar, esse nicho de mercado e contribuir para todo mundo que quer atuar na área. Né? Então, esse seria o nosso primeiro tópico dessa live, né? O que me motiva a fazer ela. O segundo tópico, então, eu vou me apresentar, eu já me apresentei um pouquinho. Para quem não me conhece, está vendo essa live agora ou gravada, né? Meu nome é Raquel Pinheiro, eu sou advogada há mais de 12 anos, atuo há mais de 12 anos no direito empresarial, sou sócia de um escritório em São Paulo e construir os meus conhecimentos dentro dessas estruturas. E é engraçado, eu até estava pensando sobre isso antes de começar a live, que o nome do escritório é Forster e Mininel Advogados. Eu sempre, foi um costume construído assim, de chamar o escritório de A Forster. É a Forster, a Forster. E por que será isso, né? Porque essa natureza em chamar um escritório no masculino, né? Escritório de advocacia, em A Forster, e no feminino, né? E aí que a gente percebe que, na verdade, a estrutura da Forster Mininel Advogados é uma estrutura empresarial. Nós sempre tratamos o nosso escritório, né? Os meus sócios já construíram ele há bem mais tempo do que eu estou lá, mas enfim, ele foi construído numa estrutura empresarial para advogar para empresas e foi construído dentro de uma estrutura. Então, é a empresa Forster e Mininel Advogados, porque nós somos empresários do direito, nós somos empresários e o nosso escritório é sim uma empresa e ele é tratado dessa forma e por isso que ele está aí há mais de 25 anos no mercado do Brasil, né, brasileiro, com essa estrutura empresarial, advogando para colegas empresários de outras áreas, né? Então, essa seria a minha apresentação aí, para vocês entenderem, né, qual é a minha origem, qual é a minha experiência, né, e o que eu estou propondo aqui para vocês, que é a gente discutir a estrutura empresarial, a estruturação de negócios sob um aspecto jurídico, né, e trocar informações, enfim, e fomentar a nossa advocacia, contribuir para a nossa advocacia. E o que é estruturação de negócios, né? Afinal, o que é estruturação de negócios? Porque a gente fala, vamos estruturar um negócio, vamos contribuir para a estruturação de um negócio. E aí, quando a gente para estudar o que é a estruturação, até para dizer para os nossos clientes o que nós vendemos afinal, o que nós fazemos, qual é o nosso serviço afinal, né? Nós pensamos no seguinte: uma empresa, ela é construída de relações entre pessoas, né? Entre os sócios, entre os empregados, entre os fornecedores, com os consumidores e com o próprio Estado, com, né, o fisco, digamos assim, né? Então, ela vai exercer essa atividade baseada nessas estruturas, nessas relações que constrói com essas pessoas. E estruturar o negócio é estruturar cada uma dessas relações para que elas sejam relações saudáveis, produtivas e lucrativas. Produtivas no sentido de serem boas para todos, né? Tanto para a empresa quanto para o consumidor, tanto para a empresa quanto para o funcionário, tanto para a empresa quanto para os seus sócios, porque não adianta ter uma empresa que só dê trabalho, que vive em constante briga, em constante guerra entre os seus sócios, né? Então, quando a gente fala em estruturação de negócios, em estruturar um negócio
no aspecto jurídico, é nós formalizarmos e darmos segurança jurídica, segurança legal para cada uma dessas relações, né? A relação entre os sócios, a relação da empresa com os seus funcionários, com os seus consumidores, com os seus fornecedores, com os seus parceiros e com o próprio Estado, porque afinal, né, estamos dentro de uma sociedade organizada e o direito serve para isso. Então, quando eu trato sobre estruturação de negócios para micro e pequenas empresas, eu estou me baseando nessas estruturas. E aí, como eu disse, eu venho de uma análise de uma grande estrutura de grandes empresas para aplicar nessas pequenas empresas. No sentido de que, às vezes, em uma pessoa só se reúnem vários setores daquela empresa. E quando essas questões elas não estão muito bem regulamentadas, muito bem acertadas, mesmo que seja exercida por uma pessoa, ela vai trazer prejuízos para a empresa, ela vai abrir margem para processos de consumidores, né? Ela vai abrir margem para uma falta de estrutura, você deixar de pagar impostos, de você nem saber que tem que pagar determinadas contribuições, enfim, né? Então, quando a gente fala sobre estruturação de negócios, nós estamos falando disso. E o que seria uma estruturação de negócios em relação aos sócios? Tudo o que pode contribuir para que essa relação dê certo, para que essas pessoas não entrem em conflito e para que a distribuição daquele lucro, a distribuição das obrigações, das responsabilidades se dê de acordo com a vontade daquele conjunto de pessoas que sejam os sócios ou até mesmo do empreendedor individual. Então nós podemos falar de acordo de sócios, nós podemos falar das atas de assembleia, das atas entre os sócios, da distribuição mensal dos lucros, trimestral, semestral, anual, depende da estrutura de cada empresa. Então, estruturar negócio passa por essa relação também. E quando a gente fala de empregados, o que nós, advogados, na estruturação de negócios, e aí não estamos falando exclusivamente sobre direito trabalhista, estamos falando da inserção das leis trabalhistas, dessas determinações legais, dessas obrigações legais dentro de uma estrutura maior e que precisa gerar lucro. Então, quando nós falamos em direito trabalhista dentro da estruturação de negócios, nós não podemos ficar atentos somente à aplicação da lei, mas sim como que a relação da empresa e do empregado vai contribuir para o crescimento daquela empresa, né? Para a construção da marca, para a expansão de mercado, enfim, todas as relações que acontecem ali não vão passar só pela sua legalidade, mas vai passar pela sua estrutura na gestão daquela empresa, né? E quando nós falamos de fornecedores, nós vamos falar muito de contratos, né? Quais são os contratos? Esses contratos eles têm que estar alinhados dentro daqueles procedimentos internos, né? Daqueles processos internos de dentro da empresa. Porque não adianta eu contratar venda comercial se eu não tiver uma estrutura de pós-venda que permita que o consumidor se arrependa. Eu não vou poder fazer um contrato com um fornecedor para pagamento em 30 dias se para o meu consumidor eu dou prazos maiores para pagamento, né? Aí não vai fechar a contabilidade. Então esses contratos com os fornecedores eles precisam, né, estar alinhados com todos os processos internos da empresa. E aí com os consumidores, mais do que nunca, né, o atendimento ao consumidor, se isso não estiver bem, se isso não estiver funcionando bem, com certeza essas estruturas não vão funcionar. E todas essas outras estruturas acabam refletindo no consumidor. Um funcionário que está sendo mal remunerado ou não valorizado ou está numa sobrecarga de trabalho, ele não vai atender bem o consumidor, né? E aí eu vou reduzir o empresário vai reduzir as suas vendas. Então, quando o advogado se propõe a fazer a estruturação de negócios para micro e pequenas empresas, ele tem que pensar que ele vai acabar regulamentando, interferindo e contribuindo, de preferência, né, para todas essas relações dentro da empresa, para que todas essas relações aconteçam de forma harmônica e inclusive, né? Não só dentro da legalidade, mas ter essa visão geral de tudo que acontece e como que ela tem que acontecer.
Então, o advogado, nesse momento, ele passa a contribuir para o êxito, para o crescimento, para a expansão dos negócios. Porque se ele conseguir criar todas essas estruturas de uma forma efetiva e que realmente, né, consiga andar sozinha, digamos assim, que é a administração profissional, que é contribuir para essa administração profissional, nós vamos estar, né, contribuindo para a expansão dos negócios. E quando algo contribui para a expansão dos negócios, nós nos tornamos profissionais estratégicos dentro da empresa. Né? Nós passamos a ser estratégicos naquela organização. Então, quando o advogado realmente contribui para cada uma dessas relações, nós somos estratégicos. Nós fazemos parte, nós geramos resultado, nós geramos valor, nós vamos dar lucro. E aí o advogado deixa de ser um custo para a empresa e passa a ser um investimento para a empresa. E não só aquela conta a pagar de um problema que ele também teve que pagar um preço alto, enfim, e daí você entra no bolo do custo, da despesa, da lembrança de uma situação ruim. Nós invertemos a situação, nós passamos, né, para a estruturação, para posições estratégicas, para contribuir para o crescimento daquela empresa. Então, estruturação de negócios é isso, é quando o advogado, ele deixa de ser aquele solucionador de conflitos, aquele processualista que só resolve problemas e no máximo tenta evitar os mesmos problemas e passa a construir boas estruturas dentro da empresa. E dentro dessa construção dessas estruturas a gente se torna estratégico. Né? Então, isso sim é ser um advogado especialista em estruturação de negócios, né? De forma estratégica, que você deixa de ser processualista para atuar na área extrajudicial. E como que a gente se prepara para fazer essa atuação? Porque afinal, né, a faculdade de Direito, ela nos forma muito processualistas, né? Ela nos forma muito, às vezes, até individualistas na atuação, né? De que nós temos que fazer o nosso trabalho e ele não está conexo dentro de uma outra estrutura. E quando a gente fala em advogar para uma empresa, o nosso trabalho ele vai estar dentro dessa estrutura maior. Né? Então nós temos que aprender a trabalhar com os colegas, que é o contador, o administrador, o gestor, até os funcionários da empresa passam a fazer parte da nossa atuação, porque nós temos que ouvi-los, nós temos que conhecê-los, nós temos que saber das suas necessidades para poder construir documentos que sejam realmente úteis, né? Então, como que o advogado ele consegue se preparar? Porque uma coisa é saber direito empresarial, é saber direito comercial, é saber executar título extrajudicial, é saber uma recuperação judicial, né? Outra coisa é nós atuarmos nessa área tão mais empresarial do que jurídica e que o jurídico acaba dando todo o suporte para que aquela estrutura não desmorone com erros bobos que podiam ter sido evitados se a gente tivesse um profissional, né, conhecedor das leis, interpretador, enfim, né, técnico o suficiente para acompanhar aquelas construções. Então eu separei aqui mais ou menos umas 10 atitudes que a gente precisaria ter, né, que a gente precisa e que a gente tem que ter para a gente se preparar para essa atuação. E a primeira delas, que é como eu falei lá no começo, né, que eu vejo o meu escritório como empresa, tanto que eu chamei sempre no feminino, me refiro sempre mais ao feminino do que ao masculino, mais à empresa Forster Mininel Advogados do que ao escritório de advocacia, né, que é ser um empresário e enxergar o teu escritório como uma empresa. Por quê? Porque nós precisamos ser especialistas, gente, nós precisamos ser profissionais especialistas dessa área, né? Então, quando a gente encara o escritório de advocacia como um lugar onde a gente faz processos, onde a gente simplesmente recebe clientes, nós estamos nos referindo até um co-work que resolve, né? Mas quando nós falamos de uma estrutura de escritório, de uma empresa que precisa gerar lucro, que precisa ter processo interno, que precisa ter rotina, a gente não precisa nem da estrutura física.
E a gente aí pode até trabalhar em coworking, mas a gente não vai precisar da estrutura física para entender que a nossa empresa, que o nosso escritório é uma empresa. Nós temos que ter rotina de trabalho, nós temos que ter procedimentos internos, nós temos que ter gerenciamento de atividades, né? Nós temos que ter a contabilidade muito bem desenhada, muito bem especificada, separar a tributação, o que a gente paga agora, o que a gente paga de 3 em 3 meses, enfim, né? Aquela contabilidade mais profissional, com planilha mesmo de Excel, e se você não sabe Excel, vai ter que aprender. Enfim, é uma empresa, né? Nós precisamos gerenciar pessoas, nós precisamos liderar, né? Nós precisamos fazer marketing. E advogado pode sim fazer marketing, tem suas limitações, eu não diria nem que tem as suas limitações, tem a sua forma certa de fazer, tem, mas pode, né? Então ser um empresário é o primeiro passo, digamos assim, é uma das atitudes que a gente tem que encarar, até porque você vai ir para dentro de outras estruturas empresariais, né? De outras empresas, e vai precisar entender aquilo ali. E se você já estruturou o teu escritório, fica muito mais fácil entender a estrutura empresarial do seu cliente, né? A segunda atitude seria saber como que abre uma empresa. Você vai atuar para empresas, você vai estruturar negócios, você vai estruturar uma empresa, você vai tentar entender as dificuldades que ela está passando, mas você sabe abrir uma empresa, você sabe o que implica abrir um CNPJ, quando que tem ou quando que não precisa registrar o contrato social na junta comercial, né? Quais são os alvarás de funcionamento que precisa para cada setor? Quais são as licenças ambientais e industriais que precisam para cada atividade? Enfim, você sabe abrir uma empresa? É isso que o advogado tem que se preocupar quando ele decide entrar na área empresarial, atuar na área empresarial. Porque ele vai lidar com essas estruturas. E você tem que saber como é que elas nascem, como é que começa tudo isso. Boa parte disso é feita pelo contador, boa parte disso é feita pelo contador, né? O registro na junta comercial, a abertura do CNPJ, tudo. Mas você tem que saber como é que funciona, como é que acontece isso. Porque é quando não acontece direito que nós vamos ser necessários, né? Ou para orientar a fazer direito é que o nosso trabalho é necessário. Então nós precisamos saber aonde que esse direito que tanto conhecemos se insere dentro dessa empresa. Se interessar por assuntos empresariais e não só pelo direito empresarial, né? Como eu falei antes, questões de liderança, de contabilidade, de gestão de tempo, porque quando nós atuamos na área do contencioso, a gestão do nosso tempo é feita pelo Código de Processo Civil, ou penal, ou trabalhista, enfim, né? A gente atua conforme os prazos vão saindo na nossa OAB. Agora, quando a gente fala em atuar na área empresarial, extrajudicial, na estruturação de negócios, nós temos que fazer a gestão do nosso tempo. Nós temos que saber quanto tempo lá leva cada serviço que nós executamos, quais são os passo a passos, os procedimentos, quais são o ritmo que a gente pode empregar em cada trabalho que a gente executa. Então, a gestão do tempo dentro de um escritório que atua muito mais na área extrajudicial do que na judicial, ela é fundamental, porque nós vamos nos utilizar de outros sistemas, de outras tecnologias para gerir esse tempo. Estudo de mercado, nós precisamos saber o que é um estudo de mercado, porque às vezes é o que está faltando para o nosso cliente. Não dá certo a relação com o empregado, não dá certo a relação com o consumidor, não consegue o fornecedor correto e, na verdade, ele não fez um estudo de mercado para a área dele. E aí, quando você sabe o que é estudo de mercado e o que ele influencia dentro de uma empresa, quando os problemas todos que vão estourar no advogado chegam para ti, você já sabe que a ponta do iceberg, o pior do iceberg está lá embaixo, está lá na estrutura, está lá no início da empresa, tá até na localização da empresa tá errado, né? Então, quando a gente conhece esses outros assuntos empresariais, né, e desenvolvimento pessoal, gente, buscar desenvolvimento pessoal é um assunto empresarial que o advogado ele tem que assumir logo e interagir logo com esse assunto, estudar esse assunto e colocar em prática, porque desenvolvimento pessoal é muito mais do que autoajuda, né? Muito mais do que desenvolver espiritualidade. É tu desenvolver as tuas melhores habilidades, as tuas melhores competências no melhor ritmo possível para a execução daquele trabalho.
e que é uma necessidade maior nossa do que fazer o nosso desenvolvimento pessoal. Nós, muito mais do nosso tempo é resolvendo o problema alheio do que os nossos próprios problemas, né? Nós absorvemos, às vezes, toda a preocupação porque o empresário, ele tá pensando na novidade que ele vai lançar o mês que vem, na festa que ele vai fazer, na promoção de marketing que ele vai executar. E aí você começa, não, mas senhor, nós temos que, né, prestar, o problema é esse, é sério, é grave, a gente tem que resolver, a gente tem que... E ele tá lá, tá mais lá com a cabeça, então tu te preocupa mais com os problemas dele do que ele mesmo, né? Claro que se ficar só nessa não dá pra continuar, né, gente? Ele tem que chamar a pessoa pra realidade e executar o trabalho. Mas enfim, desenvolvimento pessoal é uma coisa que nós temos que desenvolver até para isso, para nós não absorvermos essa carga de problemas das outras pessoas que nós temos que resolver, mas não que absorver, né? Saber vender-se. Saber vender-se é a atividade natural do advogado. Pelo menos deveria ser, né? A gente vende tão bem o direito do nosso cliente dentro de processos e a gente não consegue vender os nossos serviços, né? Por quê? Porque advogado não é vendedor, imagina. Vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nada, foi ser vendedor. Gente, as maiores fortunas do mundo foram construídas por vendedores, né? Então, quando nós verificamos quais são as nossas atitudes, o que a gente precisa fazer para nos preparar para atuar na advocacia, saber técnicas de venda, saber como influenciar, como se comunicar, porque técnicas de venda nada mais é do que a comunicação certa para a pessoa que precisa do que tu vende entender que aquilo é importante para ela e comprar. Né? Não estou falando aqui em jeitinho, não estou aqui falando em técnicas de enganar alguém para comprar o teu serviço, até porque daí tu vai vender uma vez só, né? E se ele não for útil, tu vende uma vez só, nunca mais vende para aquela pessoa e para muitas outras pessoas que ela puder influenciar. Então, técnica de venda, eu tô falando de coisa séria, eu tô falando de desenvolver comunicações efetivas que comuniquem o que tu precisa, o teu serviço para aquela pessoa que precisa dele, e às vezes ela não sabe que ela precisa. Né? Às vezes ela ainda não sabe, tu tá vendo que a coisa vai estourar lá na frente, mas aí tu precisa conseguir fazer com que essa pessoa entenda, né, que ela precisa daquilo que você oferece, tá? Evitar juridiquês, pelo amor de Deus. Parem com isso, vamos simplificar a nossa comunicação, que nós vamos ter muito mais retorno do nosso trabalho do que ficar no juridiquês. Porque quando a gente advoga para a empresa, se cada pergunta que a empresa fizer, se cada consultinha que ela fizer, bom, você é advogado, né, para aquela empresa, e o que dá de situação lá, não sei o que fazer, manda um e-mail, manda uma pergunta pro advogado para ele analisar, ver se tem maiores consequências ou se dá para fazer como a gente está fazendo. Se cada uma dessas vezes você emitiu parecer jurídico, primeiro, você vai ficar a vida inteira emitindo parecer, né? Porque parecer não é meia dúzia de linha. Então, você não pode se comunicar dessa forma com o seu cliente no dia a dia. Você tem que entregar as respostas que ele precisa, né? Pode ser baseada toda numa pesquisa, enfim, pode, mas a resposta para ele tem que vir em primeiro lugar, de uma forma simples, de uma forma lógica, né? Então, evitar esse juridiquês é uma das coisas que é uma preparação nossa para atuar nessa área. E a gente daí tentar igualar-se aos nossos clientes. Sou péssima vendedora. Adri, assim, ó, eu tenho certeza que não. É que às vezes a gente se tenta se inspirar em pessoas muito diferentes da gente. E, na verdade, a gente tem que pegar todas aquelas técnicas lindas, maravilhosas e aplicar com os recursos que a gente tem, né? Aí, nasce uma vendedora. Né? Duvido que tu sabia o que fazer antes da Giovana nascer. Mas nasceu uma mãe, né? Nasceu uma esposa, né? Quando casou, enfim. A gente nasce na hora que a gente precisa daquelas informações.
Mas a gente não pode achar que a gente vai ser igual aquela pessoa linda, maravilhosa que a gente admira tanto, que é um ótimo vendedor, enfim, aplica as técnicas dela, mas do teu jeitinho. E eu acho que tu tem um jeito tão teu de fazer as coisas que sério, assim, ó, é só uma nova visão de ti mesma, né? Eu tava rapidinho, tava falando pro meu filho, né? Cara, assim, eu não sou bonita. Eu não fico bem na câmera e tal, né? Meu nariz aumenta, minha boca diminui, minhas bochechas... Agora eu tô com filtro aqui, né? Mas minhas bochechas ficam pálidas, por mais blush que eu coloque. Então, eu tava me achando muito horrível. Aí ele me mostrou um vídeo de uma pessoa, eu não sei como é o nome da atividade, mas que faz retrato falado, sabe? Faz retrato falado. E aí eles fizeram, uma propaganda acho que da Dove, não sei se vocês já viram, mas aí o cara faz o retrato falado sem ver a pessoa, da pessoa mesma falando de si. Ah, meu nariz é assim, meu rosto é assim, meu cabelo é assim, meu queixo, minha testa, minhas bochechas, minha sobrancelha, meus olhos, papapá. E aí ela sai e conversa com a outra pessoa que vem depois, né? E conversa um pouco. E aquela outra pessoa entra e ele pergunta, aquela pessoa com quem tu conversou lá, como é que ela é? E ele faz o retrato falado daquela pessoa que já tinha se autorretratado e, né, e aí ele faz na visão de um terceiro, que não conhecia ela, conheceu ali, né, viu as características, né, teve tempo para gravar isso. E aí a comparação das duas imagens, né? A imagem do autorretrato, né, do autorretrato falado, é bem mais triste, eu diria que não é nem mais feia, é bem mais triste que a imagem que as outras pessoas têm da gente, que são imagens mais alegres, né? Então assim, pra gente ver que às vezes a gente acha que não tem as técnicas desenvolvidas porque a gente se critica demais. Mas aí quando a gente para colocar em prática sem pensar muito no que os outros pensam, sem julgamento, sem, né, uma liberdade maior, a gente vem, faz live de terça-feira com 4 pessoas vendo. E eu comecei com nenhuma aqui, daí quando o Levi entrou eu comecei. Então a gente faz, né? Então seguindo aqui, a nossa preparação para advocacia também passa por essas coisas, né? E igualar-se aos clientes na condição de empresário para entender as suas dores e encontrar a forma jurídica de ajudar essas pessoas dentro das empresas é uma das formas mais efetivas que eu acredito que seja de a gente conseguir entender e conseguir saber aonde que o nosso trabalho se insere nessa empresa, né? Organização constante e revisão constante, tanto do que dá errado pra gente acertar, mas também do que dá certo. A gente precisa também ter aquela atitude de entender o que dá certo na gente pra gente poder repetir, né? Então é uma atitude que a gente precisa ter sempre, né? De revisar tudo que a gente faz, mesmo quando dá certo. Poxa, essa sacada aqui, né? E guardar aquilo, ter um registro de informações, ter uma gestão de informações dentro do escritório, para quando acontecer de novo, a gente não ficar lá batendo a cabeça e às vezes nem lembra do que fez, né? Para aplicar de novo aquelas mesmas situações. Primar por uma boa comunicação, né? Primar por soluções, por uma comunicação mais resolutiva, né, nas questões e não aquela comunicação sempre de estar apontando o erro do empresário. Eu acho que é uma atitude bem importante a gente ter. A gente sabe que ele está fazendo errado, né? O nosso cliente, ele não está ali à toa, né? Como diz o Andrei, né? Se não fossem os problemas dos clientes, o que seria de nós? Né? Então, essa comunicação de ser um pouco mais... a gente tem que tratar com seriedade logo, porque às vezes, lógico, às vezes as questões são muito sérias, muito graves, pode causar um prejuízo muito grande na empresa, mas, bom, ele já tá vendo que tá né? Ele já sabe que tá ruim. Então, por que a gente vai ficar cutucando ali? Vamos tentar passar para soluções, vamos passar para uma comunicação mais suave, né? Porque o advogado ele sempre chega assim, não, porque tu tá errado, porque tu fez errado, porque tu vai tomar multa, porque, né? Às vezes a gente tem que baixar um pouco esse nível, né? E entrar numa comunicação de dizer assim, não, ó, tudo bem, você errou, mas
vamos focar aqui na solução, no que a gente pode fazer, vamos ver o que a gente pode construir a partir disso. O que tu aprendeu com isso, né? Ah, aprendi, né, que eu tenho que controlar melhor o ponto, porque os funcionários não estavam registrando as horas extras, e aí eu agora vou ter que pagar a hora extra na justiça, mais caro, enfim. O que tu aprendeu? Não, vamos lá, vamos ver o que aprendeu e o que tu aprendeu, vamos colocar em prática. Começa do jeito dele e depois passa, né, para uma forma mais específica, mais formal, mais jurídica. É uma forma de tratar que eu acho que vem dando muito certo, assim, com os meus clientes, né? É uma forma de falar que apesar de todo aquele erro, ele tem chance de acertar, né? Senão você vai se desanimando, daí você perde o cliente, não porque ele não quer mais que você como advogado, mas porque ele vai deixar de ter a empresa, né? E se preocupar constantemente com a lucratividade desse negócio, né? Com o que realmente importa para aquele cliente. Porque a gente ficar só se preocupando em jogar na zaga, né? E não dar atenção para o ataque, não se importar com o ataque da empresa também é desanimador, né? Você deixa de ter importância, digamos assim. E aí vem você, né? Só recapitulando aqui. Você foi lá, você entendeu o que é estruturação, montou todos os teus produtos, entendeu que você tem que contribuir ativamente para a empresa, desenvolveu várias habilidades assim mais práticas para o direito empresarial, para a estrutura da empresa, para entender a empresa, para saber como ela funciona, né? E se tornou um especialista. Porque aí, assim, ai, Raquel, mas aí eu vou ser muito especialista, eu vou deixar tanta coisa fora, né? Vou me especializar tanto no direito empresarial, vou deixar tanta coisa fora. Mas, sinceramente, quando você é muito generalista, quando você atua em diversas áreas, você não vai ter os melhores clientes de cada área. O pior problema que você vai enfrentar não é não ser muito bom em alguma coisa, é que você não vai ter os melhores clientes daquelas áreas. Você vai, né, ficar na mediocridade ali, né? Você vai ficar no meio termo. Então, se especializar, no meu entendimento, é para te receber os melhores clientes. E aí, como que tu precifica isso? Você já desenvolveu tudo isso, e agora? Como que a gente bota preço no nosso trabalho, né? Tabela da OAB não prevê a metade das atividades que eu desenvolvo no escritório, né? É um bom parâmetro, lógico, inclusive é uma lei que temos que seguir, mas ela não precifica como a gente precisa que ela precifique, né? Então, e trabalhar de graça, gente, chega, tá? Trabalhar de graça é pro bono para quem precisa do nosso trabalho. Vou ajudar a fazer a estruturação de uma associação. Joia! Mas não vamos trabalhar de graça para quem pode pagar, tá? E se ele tá lá desenvolvendo um negócio e acha que o teu trabalho não é importante o suficiente para te ter que pagar pela estruturação do negócio, ele não pode ser teu cliente, tá? Então, assim, trabalhar de graça deu, nem consulta, tá? Nem consulta. Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube que fala só sobre consulta. Como que a gente faz o script da consulta e o que é uma consulta, né? Porque ficar aqui falando disso, eu não tô dando consulta pra ninguém, né, gente? Eu tô falando dos assuntos. Consulta requer uma análise muito específica da questão proposta pelo cliente. Eu não tô analisando nada, né? Eu tô analisando minha carreira, no máximo, né? Então, para precificar, né? Uma estrutura básica, assim, de como precificar. Quanto custa a tua estrutura? Física ou virtual, escritórios virtuais, quanto custa? Sei lá, toda a tua estrutura custa R$3.000 por mês. Tá? Divide isso por horas do trabalho. Divide horas pelas horas. 200 horas, 220 horas, 250 horas por mês. Teu escritório funciona. Então, esse é o custo da tua hora. O custo físico ou virtual, né? Dos escritórios virtuais é o custo. E quantas pessoas estão envolvidas nesse serviço? Tem estagiário, tem associado, ou tem CLT, enfim, né? Que não é a melhor opção, mas enfim, às vezes precisa. Qual é o custo dessas pessoas? Né? Porque você remunera elas. Você não dá participação, você remunera, né? Então, o meu estagiário custa R$500, né? Enfim, qual é o custo dessas pessoas? E depois, qual é o custo da minha hora, né? Eu almejo aí ganhar 20 mil por mês, né? Então, eu divido isso pelas horas pelas horas que eu trabalho e eu sei qual é o custo da minha hora. E aí, você vai
Bom, você sabe o custo da hora, né? O custo da estrutura, mais o custo das pessoas, mais a tua especialidade. Bom, esse custa, sei lá, R$500 a hora, né? Vamos determinar assim para a conta ficar fácil. Tá, mas e quanto custa um regulamento interno? Para eu fazer um regulamento interno e aplicar da empresa. Quantas horas eu vou usar para isso? Multiplica pelo preço, valor da hora, então você precifica, né? Mas para fazer isso, você tem que saber o que tu vende. Quais são os teus produtos? Você precisa saber para quem que tu vende. Quem é que precisa deles? E onde eles estão? Você precisa ir lá contar para eles que você faz isso, né? O que você entrega? Qual é a dor que você soluciona? Qual é o problema que você resolve? O que você realmente resolve? Quando eu resolvo a relação entre os sócios, eu não entrego um acordo de sócios, eu entrego a paz na empresa, né? Eu entrego aquele clima, aquela cultura organizacional de tranquilidade, né? A gente não entrega aquele regulamento, a gente entrega a tranquilidade na situação. O que eu entrego num regulamento interno? Bom, eu entrego toda a ordem, né, de dentro de uma empresa. Eu entrego o fim das discussões entre funcionários, quem é que ganha mais, quem é que ganha menos. Eu entrego muito mais do que aquele documento. Então, a gente tem que saber o que a gente entrega, né? O quanto custa isso, o tempo de cada produto, os derivados desses produtos. Porque, às vezes, o cliente ele precisa realmente de uma reestruturação do negócio todo. Mas ele não sabe que isso é realmente importante para ele. Então, você vai mostrar o teu trabalho, a tua utilidade, né, o teu serviço, aquilo que tu veio fazer no mundo, né, por meio de um trabalho menor, menos custoso. E depois você vende o mais complexo, né? Porque daí ele vai entender a importância. Putz, aquele trabalhinho que você fez, aquele contratinho, aquela defesinha administrativa gerou um impacto na empresa dele. E eles, putz, imagina se eu fizer todo o resto que ela já falou que faz. O que não vai causar na minha empresa, né? Então, estruturar níveis de produtos que você pode oferecer não é para, você dar uma amostra grátis, lembra, de graça nada. Não é para dar uma amostra grátis, é para educar o teu cliente do que realmente tu pode fazer por ele e que tu realmente é capaz de conquistar a confiança, né? Interagir, você também conhecer melhor a empresa, porque não adianta eu ir para uma empresa fazer um regulamento interno, uma empresa que eu conheci ontem. Não vai ficar bom, né? Eu vou pegar aí uns modelos que eu tenho já pronto, fazer um Frankenstein, entregar, mas aquilo não vai ser efetivo, né? Eu também tenho que conhecer, né? Eu também tenho que saber as necessidades do cliente, eu também tenho que saber quais são as dificuldades que ele tem para colocar algumas coisas em prática, que são tão difíceis, né? Às vezes do empresário colocar em prática, então isso é importante também. E daí você explica para o cliente o que ele perde se ele não conseguir, se ele não te contratar. Você chegar para o cliente e dizer assim, olha, eu vendo estruturação de negócios, ele não sabe nem o que é, né? Aí você mostra teu trabalho, né, com algum contrato, alguma coisa. Defesa administrativa é legal de mostrar o que pode impactar dentro de uma empresa. Já fechei contrato mensal começando por uma defesinha administrativa lá, que não deu nada, porque a pessoa estava toda errada naquele momento, né? Mas enfim, né, ela entendeu que precisava. Mas aí quando você mostra ali o teu trabalho, aí você diz assim, né? Bom, agora nós podemos fazer toda a estrutura. Nós podemos fazer um acordo de sócios, nós podemos fazer as atas mensais de distribuição de lucro, nós podemos construir outros documentos entre os sócios para formar a cultura interna dentro da empresa, né? Questões éticas aplicadas a esse trabalho. Nós podemos fazer o regulamento interno da empresa para melhorar as relações entre os funcionários, com os funcionários, né? Um comprometimento maior com desses funcionários com a empresa, né? Nós podemos rever os contratos com os fornecedores, adequar os prazos desses fornecedores aos prazos que você dá com os teus consumidores, e aí o teu caixa vai ficar muito mais tranquilamente visível, mais objetivo, mais tranquilo de administrar, né? Nós podemos rever os canais de comunicação com os teus consumidores, reconstruir esses contratos que você faz. Nós podemos, inclusive, né, formar
um e-commerce, um canal virtual com tudo que a lei determina que seja formado. Enfim, nós vamos construir tudo isso e a tua relação com o fisco vai ficar, ó, né? Porque se você conserta tudo isso, você não deixa de pagar imposto. E aí, cara, se você... Imagina a tua empresa construindo tudo isso. Agora, se você não contratar os meus serviços, em 5 anos, você vai perder mais ou menos R$500 mil. Então, aí você mostra para o cliente o que verdadeiramente ele vai perder. Porque o sentimento de perda para o ser humano ele é muito mais forte do que o sentimento de ganho. Porque não adianta falar tudo isso e aí você disser assim, não, mas aí o faturamento anual vai aumentar 200 mil. Tá, pro meu faturamento aumentar 200 mil, nossa, eu vou ter que trabalhar muito, né? E aí a responsabilidade é ele, né? Ele que pensa assim que ele vai ter que, né, fazer chover. Mas quando você mostra que tudo isso, todas essas pessoas, todos esses setores, né, inclusive você, comprometido com esse crescimento, né, você vai aí fazer com que ele deixe de perder R$500 mil em 5 anos. Então, e sempre falando a longo prazo. Porque a estruturação de um negócio, ela é sempre a longo prazo, inclusive do nosso próprio escritório. Ela é sempre a longo prazo. Nós não podemos fazer uma ação hoje achando que amanhã já vai dar o resultado que a gente acha o ideal. Esse resultado ideal vai levar um tempo, né? Então, essa estruturação também, sempre uma projeção a longo prazo. Então, precificar significa tu desenvolver essas técnicas também, porque não adianta tu botar o preço se tu não souber o que tu vende, o que tu entrega. O cliente não vai entender e não vai pagar. Aí ele não vai pagar mesmo. Então, precificar implica nisso, né? E o último item bom, agora você já sabe cobrar, já sabe, né, mostrar um script de vendas aí, rapidinho, que aprendeu comigo aqui, que depois, quando vai pra prática, é um desespero total, né, porque eu tô falando aí dos meus melhores resultados, né, não são todos assim sempre. Como que a gente aumenta os clientes, né, como que a gente faz a prospecção desses clientes, porque a gente tem que ter pra quem falar tudo isso, né. E aí, como é que a gente faz, aumenta esse prospecto, aumenta a nossa clientela, né? Bom, a primeira coisa é te analisar e saber o que tu já fez de certo. Porque algum cliente você já tem. Então, você precisa lembrar o que você fez de certo na prospecção desse cliente. Ah, foi uma indicação. A pessoa chegou até ti como uma indicação, beleza. Mas ela te contratou só por causa dessa indicação ou ela desenvolveu uma confiança no teu trabalho, enfim, né? Então, o que você fez de certo nessa apresentação, nesse fechamento, né? Criar os níveis de produto, como eu falei, é uma forma de tu conseguir cliente, porque às vezes tu chega já com o teu ouro. Nossa, eu fiz um trabalho numa empresa, e eu tô falando a verdade agora, que foi do começo ao fim, show de bola, que eu me tornei desnecessária. Foi assim, ó, fantástico. A cereja do bolo foi ganhar processo trabalhista para a empresa. Sabe? Aquela coisa assim, fantástica. Mas eu não vou conseguir pegar isso, chegar na frente de uma outra pessoa que não me conhece para eu tentar prospectar ela como cliente e dizer, né, que eu consigo isso, pronto. Ela não me conhece, ela não conhece como o meu trabalho é executado, quais são meus diferenciais na execução, no meu atendimento, enfim. Então, criar níveis de produtos é uma forma de captação de prospecção de cliente, né? Porque aí você vai mostrando aos pouquinhos e vai construindo aquela relação. Marketing digital. Gente, a gente tem que entrar, né? Eu tô aqui, já entrei, né? Mas a gente tem que encarar logo essa realidade, né? A pandemia aí veio para nos mostrar como utilizar o que a gente já tinha desenvolvido, né? A gente não desenvolveu propriamente novas tecnologias, muita coisa foi aprimorada, lógico, mas a gente principalmente aprendeu a usar. E aí o marketing digital, ele tá com tudo, né? Eu acho que ele cresceu aí muitos anos em né? Que vinha num crescimento, mas esse ano foi bombástico. E a gente tem que entrar nele, advogado tem que saber se comportar, saber se posicionar, saber se desenvolver, mostrar a sua atividade, né? Não confundir informação com consulta, que tem muito colega aí me criticando, porque eu estou dando consultas na internet. Gente, eu não analiso nenhum caso concreto na internet. Já me pediram, mas eu não analiso, porque é muito superficial, o risco de eu cometer um erro é muito grande.
né? De qualquer um de nós cometer um erro nessa situação é muito grande. Então, assim, informação e conhecimento não é consulta advocatícia, né? Não é consulta jurídica. E consulta jurídica é um serviço que você faz uma análise criteriosa sobre o assunto, sobre o problema, sobre a questão e entrega uma solução, né? Isso é consulta jurídica, é um produto jurídico, né? Um serviço. Agora, quando a gente fala de marketing digital, é dizer, se posicionar nas redes. Para que o que a gente faz, afinal? Né? Por que a gente está aqui? O que é ser advogado? Né? Gente, tem gente na minha família que só descobriu o que eu faço depois que comecei a falar no Instagram. De fazer live na quinta-feira para empresário. Né? Então, aí você vê que o nosso posicionamento ele vai muito além de uma carteira da OAB e de um cartãozinho. Né? A gente tem que contar tudo que a gente conhece, como que a gente faz. Nós vamos estar contribuindo para a concorrência. Não. Tá muito longe da nossa concorrência estar aqui no Instagram. Tá muito longe, tô tentando convencer tanta gente. Tá muito longe de estar aqui a nossa concorrência. Então o marketing digital, e o conhecimento sobre isso, ele tá de graça. É só você pesquisar aí que você vai encontrar muita coisa, muitas dicas, muitas estruturas. Tem que saber filtrar como tudo na internet, como tudo em qualquer situação, até nas relações presenciais. A gente tem que filtrar. Mas é uma necessidade e eu acho que nós vamos criar uma conscientização das pessoas muito maior, né? Até sobre relação de fake news, dessas coisas todas. Cada área do direito pode contribuir um pouquinho para desmistificar o direito aí e tornar uma coisa muito mais próxima, né? E daí aí as pessoas vão perceber o quanto a nossa atividade é necessária. Todas são, né? Mas o advogado às vezes é meio deixado de lado, só é lembrado quando a bomba estoura. E a gente pode ser utilizado, né, e antes disso resolver as questões ou impedir que dê problema nas relações muito antes do problema se instaurar. E o quarto ponto para aumentar clientes é network, né? Mas network de verdade, né? Aquela rede de pessoas conhecidas, ela não é um network, tá? Network é uma rede de pessoas que conhecem exatamente o que cada uma faz. Todo mundo se conhece, mas pelo que realmente faz, o que realmente entrega, né? O que realmente produz, o produto, o serviço que vende. E constrói uma reciprocidade entre essas pessoas, tá? Isso é construção da rede de network. Porque aquela tua lista de amigos no Facebook, ela não é um network, né? A tua lista de seguidores no Instagram, ela não é um network, nem as pessoas que tu tá seguindo. As pessoas com que tu convive, com que tu conhece, elas também não são um network propriamente, né? Elas são conhecidos. Então, construir uma rede de network, ela é diferente de tu simplesmente dizer para as pessoas que tu é advogado. Você tem que também conhecer o que elas fazem, né? E saber como se posicionar, como mostrar o que tu faz, como mostrar o que tu vende, o que tu resolve para as pessoas. E daí essas pessoas vão consumir entre si. Isso é uma rede de network. Outras redes que se formam, que não é exatamente para network, mas que o advogado ele pode se inserir como empresário e construir muita coisa boa a partir daí, muitos conhecimentos a partir daí, por exemplo, grupos como a Geração de Valor, do Flávio Augusto, o BNI, que é daí network profissional, enfim, é onde os empresários estão, é o mundo empresarial que a gente precisa cada vez estar mais inserido, né, para conhecer os problemas e fazer o nosso network também, né? Então, gente, eu falei aí sobre o que é estruturação de negócio, como que o advogado se prepara para atuar nessa área, como precificar o seu trabalho e como, né, construir aí uma rotina de prospecção de clientes, né? Porque na verdade a gente tem que ter uma rotina, senão a gente vive numa montanha-russa. Né? Já passei bastante por isso. E aí a gente tem que ter constância no que a gente faz, regularidade, enfim, e seguir. E continuar fazendo o que a gente faz, tá? Então eu acho que para uma primeira live de terça-feira já vai aí fechar 1 hora e o Instagram vai me cortar daqui a pouco, tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero
ter contribuído. Quem estiver assistindo depois, essa live gravada, eu não sei, mas eu acho que essas lives de terça eu vou deixar gravadas por uma semana. E depois eu tiro, porque daí semana que vem tem outra, enfim, né? Elas não são sequenciais e eu acho que contribui aí para as pessoas assistirem mais também, tá? Então, fica um abraço aí para vocês, boa semana aí, que a semana tá só começando e que a gente consiga aí construir uma rede de advogados focados em estruturar micro e pequenas empresas aí e tão importantes, que eu acho, né? Eu acredito muito nisso. Até mais, tchau, tchau!